Fala galera, estou aqui de novo, mais uma vez com vocês no canal Sem Grilhões, apresentando aqui o programa Seja Livre, e é uma alegria estar abrindo mais uma vez um episódio para levar a mensagem de Deus para cada um de vocês. Lembrando que se você está nos acompanhando, não deixa de seguir o canal do Sem Grilhões, e também se você estiver viajando, né, agora a gente está na plataforma da Spotify. Então lá, né, com toda tranquilidade, você dá o play durante as suas viagens, aí você consegue também acompanhar toda a nossa programação. Vem com a gente. Eu quero começar esse episódio trazendo uma pergunta. Você já parou para pensar que as feridas escondidas, elas só continuam existindo porque elas nunca foram reveladas? Se você, a partir de uma atitude simples, né, começar a tratar um problema que você já sabe que ele existe, com certeza você é capaz de encontrar uma saída para isso. E nesse episódio a gente vai trazer uma trilha aí, um caminho, né, para que a gente consiga sair dessa situação para um estágio de liberdade, para que você seja livre, como é o propósito aqui do nosso programa. E só lembrando que a gente está falando aqui do princípio 4, o passo 4, onde a gente é convidado, né, a realizar um inventário moral das nossas vidas, né? Isso significa o quê? Analisar como a gente tem caminhado, né, e confessar diante de Deus, diante de nós mesmos e alguém da nossa confiança a respeito das questões que a gente tem enfrentado, para a partir disso a gente encontrar a liberdade. E se aprofundar nesse tema, ao mesmo ponto que é desafiador, sem dúvida é um caminho de libertação. E pode ter certeza que hoje a gente vai compartilhar aqui nesse episódio algumas informações que vão te ajudar nessa jornada. E se você quer realmente uma transformação de vida e romper com padrões de comportamento, com atitudes destrutivas, a gente vai te equipar aqui. Fica com a gente que tem mais novidade aí pela frente. E no episódio de hoje a gente vai se basear aqui em alguns pilares, né? Quando a gente falar da nossa mente, a importância de a gente estar trabalhando a nossa mente, cuidar do nosso corpo, pensar, né, como está o nosso relacionamento dentro de casa, com a nossa família, e a importância também da gente ter conviver, né, com outros irmãos em Cristo. Isso a gente faz através de uma igreja, né, numa igreja local onde você estiver, e com certeza você vai ter essa oportunidade também. Então vamos seguindo aqui que a gente vai entender um pouco mais cada um desses pilares, como o que Deus pensa, né, e o que vai ser revelado aqui para a gente hoje. O Salmo 139, versículo 23 e 24, fala da necessidade da gente permitir que Deus venha sondar, né, quais são as áreas mais ali delicadas das nossas vidas, né, muitas vezes diante da sociedade, até dentro da própria família ou no corpo de Cristo, são situações que as pessoas resolvem esconder, né, porque tem dificuldade de lidar. Mas esse salmo ele é muito precioso, né? Eu convenço você aqui nesse momento a ler todo o salmo, né, e meditar sobre ele, mas em específico esses dois versículos, 23 e 24, vamos ver aqui o que a palavra diz a respeito. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Então aqui é um diálogo pessoal, né, de Deus com cada um de nós aqui, né. A essência, na verdade, desse salmo, ela está baseada ali na presença de Deus, né, em todos os lugares, né, e desde que fala da nossa formação no ventre da nossa mãe, é algo muito assim íntimo, né, e é dessa forma que Deus ele nos conhece, né, na nossa intimidade. E pode ter certeza, né, que como declara esses últimos versículos, se sair da tua boca essa mesma oração, pedindo que Deus venha endireitar os seus caminhos, né, te guiar pelo caminho eterno, pode ter certeza que você vai ter recursos, você vai ter a mão dele estendida para te ajudar nesse caminho. Citando o ponto, né, que é um dos pilares que eu coloquei, né, a respeito da nossa mente, a gente tem um versículo em Romanos 12, versículo 2, que fala, né, da importância da transformação da nossa mente e como Deus se refere, né, a esse aspecto. Romanos 12, no versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu vou conduzir cada um aqui, né, e eu me incluo nisso, né, em relação a um tema que é totalmente
atual, né, e que bombardeia, né, a mente de cada um de nós aí de várias maneiras, né, especial através das mídias sociais, né, como hoje é o seu consumo do conteúdo digital, né? Como essas coisas chegam até você? Quais são os canais que você de fato acessa, né? São coisas que têm edificado a sua mente ou coisas que têm atacado ela, que têm persuadido ali a fazer coisas erradas ou têm contaminado, né? Porque a Bíblia fala, né, que o que entra pelos olhos, né, torna a gente mal. Então, se a gente não vigiar no que a gente está buscando ali de conteúdo, de que maneira a gente tem consumido, né, tudo que chega até nós, com certeza isso pode ser muito prejudicial. E quando a gente negligencia a palavra de Deus, né, porque o versículo ele fala o quê? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então nós somos convidados a uma transformação da nossa mente. E pode ter certeza que isso vai se chocar com os valores de Deus, porque em algum momento o que é agradável a Deus, certamente não vai ser agradável à sua própria vontade, né? Sua própria carne, seus próprios desejos. E é nesse ponto onde a gente vai ter que tomar uma decisão, saber que caminho que realmente a gente quer seguir. E seguindo aqui para o próximo pilar, vamos falar aqui do cuidado com o nosso corpo. E aqui eu posso falar com propriedade para vocês, né? Que na virada desse último ano, né? Quando eu falo na virada de ano, a gente já está em setembro, né? Então, se eu estou falando sobre o assunto, quer dizer que eu estou indo bem, né? São 9 meses aí passados e eu não desisti, né? Daquela promessa de fim de ano, não. Né? Na segunda-feira ou assim, em janeiro eu vou começar, eu vou continuar com a atividade, né? E eu tenho me mantido nessa luta, vou ser sincero para vocês, né? Porque quando a gente fala, né, da tendência do homem, né? Não é para sair, fazer atividade física, correr quilômetros, não. Nosso desejo é o quê? Ficar numa tranquilidade, né? Porque hoje a gente não tem uma necessidade, né, de caçar para poder se alimentar, né? Você vai lá, se tiver com muita dificuldade, você faz um disque e já resolve o seu problema, né? Mas aqui quando a gente fala, né, de cuidados com o nosso corpo, eu estou falando que tomei uma decisão no final do ano passado, né, incentivada também pela minha esposa, e aí me inscrevi, estou fazendo atividades semanais, né, então vou 2, às vezes 3 vezes por semana, e isso tem sido, né, um hábito, né, que eu tenho criado. Então isso tem feito toda a diferença. Eu vou falar para vocês que no dia que eu saio de manhã e eu treino de manhã, o restante do meu dia eu experimento algo diferente, né? Diferente de você dormir tarde, de repente acordar tarde também, aí você já acorda, não está muito bem ali para conduzir o seu dia. Sua mente, né? Também ela já não está ali tão tranquila, né? Para poder organizar as coisas. Então aqui eu falo que é algo que desencadeia, né, uma disfunção. Então a importância da gente cuidar do nosso corpo é algo muito real, é algo muito necessário. E sem dúvida a nossa saúde física ela pode impactar, né, e promover uma melhor vida espiritual. E o contrário também é verdade, né? Se você não tem o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde física, o espiritual também vai sentir da mesma medida. 1 Coríntios 6, no versículo 19 e 20, se refere ao nosso corpo como sendo o templo do Espírito Santo. Vamos ler aqui, compartilhar esse contexto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dEle. Então imagina aqui, né, se você tem o seu corpo em dia, né, você está com atividades aí, atividades físicas em dias, com certeza, né, o preço que você paga hoje por uma atividade física, sem dúvida vai te dar dias de vida lá na frente, né, você vai ter mais vigor, né, para realizar as coisas, e isso inclui a própria obra de Deus, né, porque a pessoa que não tem o hábito, né, de realizar atividade física, a tendência, né, dela ser mais preguiçosa ou ter menos disposição, vai estar ligada com isso. Aqui eu vou ser bem sincero, né? Até brinco com a minha esposa muitas vezes, né? Se eu vou treinar de manhã, já chego em casa, vou varrer quintal, lavar louça, né? Já preparo o café, já chego com um pãozinho. Agora o contrário é verdade, né? O dia que eu durmo tarde, acordo
eu fico esperando o café, é um pouco diferente, né? E isso impacta e desencadeia de várias maneiras, né? Que eu estou tentando descontrair, né? Mas é algo muito real, né? A maneira como a gente encara o cuidado com o nosso corpo físico vai impactar na nossa saúde, no próprio corpo, na nossa saúde espiritual também. Eu vou usar aqui mais um trecho ainda de 1 Coríntios 6, no versículo 12, né? Onde se refere aqui do corpo usado para a glória de Deus. No versículo 12 diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. E na jornada da fé, na caminhada cristã, eu tenho visto muitas pessoas, né, que buscam a igreja ou buscam da parte de Deus ajuda para se livrar, né, de uma dependência, né? Ali não necessariamente uma dependência química, uma dependência de um comportamento destrutivo. E até certo momento, como que elas encararam, né, aquilo que acabou escravizando elas, levou por muito tempo como se fosse algo normal, algo que dava para controlar, ou isso só faz mal para mim mesmo, né? Como se isso não importasse. Então eu normalmente quando eu abordo alguém, ou quando não que eu tente convencer, né? Mas quando eu tento ligar o que a palavra de Deus diz, né? A respeito da dificuldade que a pessoa está vivendo, eu associo dessa forma, né? Muito clara, né? Esses versículos dizem que foi um preço alto pago, né, pelas nossas vidas, pelo nosso corpo físico. Então, quando a gente consome alguma substância que vem e prejudica o nosso corpo, né, a gente está agredindo não só a si mesmo, né, a gente está fazendo isso agredindo o próprio Deus, porque eu fico imaginando a seguinte situação, né, não só em relação à substância, mas quando a gente consome o pecado, né, aquela coisa que é gostosa para nós, mas não agrada a Deus, é como se a gente estivesse pregando Jesus na cruz novamente, né? Sabendo que foi despertada em mim essa consciência, através da palavra de Deus, que o meu corpo físico é propriedade de Deus, né? E Ele pagou um preço alto, né? Derramou o sangue na cruz em meu favor. Então, toda vez que eu faço algo que agride o meu próprio corpo, certamente eu vou ter algo diante de Deus que não está bem alinhado, porque isso está ferindo o coração do nosso Deus. E eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu vivenciei, né? Eu tive um período que comecei a sentir os sintomas de gastrite, né? De refluxo, começou a surgir essa situação. Eu falei, poxa, isso não tá legal, né? Começou a cobrar no meu corpo, né? Só que aí eu fui resgatar na minha mente, né? Fiz um leve inventário, né? O que eu fazia? Eu ficava horas ali sem uma boa alimentação, num trabalho meio frenético ali, agitado. E nesse intervalo, sem se alimentar com nada, tomava café por cima. Então, assim, uma receita explosiva, né? E aí foi interessante que eu fiz uma endoscopia, né? Algo terrível que eu nunca mais quero experimentar, né? Muito, muito ruim foi a experiência, né? E na ocasião, o médico, depois do resultado do exame, falou ali a situação que eu tinha, falou, essa situação não tem cura, mas dá para administrar, ou seja, né, se você tiver um bom comportamento em relação a isso, um bom comportamento alimentar em relação a isso, você vai viver bem. De outra maneira, você vai se autodestruir, né? E é dito e feito, né? Vou comer uma pizza, eu como uma pizza inteira. Aí com certeza vou passar super mal, né, depois disso, né? Mas se eu me alimentar de uma forma saudável, o meu corpo ele agradece, né? E depois dessa péssima experiência que eu tive, eu comecei a administrar melhor, ou seja, antes de ingerir um determinado alimento, eu já consegui identificar, né? Poxa, isso realmente não é bom para o meu corpo. Então eu mudei um hábito, né? Então aqui eu dei um exemplo prático, né, de uma situação que eu precisei tomar uma atitude necessária e o reflexo disso foi positivo, né? Eu acabei não tendo mais dificuldade em relação a isso, mas tendo uma alimentação mais regrada, né, uma disciplina ali, para não ficar muitas horas sem uma alimentação, e meu corpo agradeceu. Então esse é um exemplo claro, né, de um cuidado com o corpo, né, que cada um de nós precisa ter. E aqui a gente vai entrar em mais um ponto, né, para reflexão, que é um dos pilares que eu citei no início aqui desse episódio, a respeito das relações familiares, né? Como que o meu comportamento, ele reflete na relação com a família, né? Aí com o pai, com a mãe, com a esposa, com filhos, né? Como que hoje está, né, a sua situação com os seus familiares, né?
E aqui é algo super relevante, porque a nossa família é a base, né? Cada um de nós está inserido numa família e foi a família que o Senhor escolheu. Ela não precisa ser perfeita, mas foi a que Deus te deu. E ali você pode influenciar de forma positiva ou negativa. Então, dependendo da nossa atitude, dependendo do nosso comportamento, ou da forma como a gente entende o que Deus espera de nós, para a gente se comportar no nosso dia a dia, se relacionar com as pessoas dentro de casa, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Não adianta você ser bom na sociedade, ser bom para todo mundo, e dentro de casa ter uma situação totalmente desconstruída, né? Ou totalmente inversa aos valores de Deus. Vou citar um versículo agora, que está dentro desse contexto, em Josué, capítulo 24, no versículo 15, que diz lá: Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, da terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Então esses versículos, né, deixam claro, né, a importância de um compromisso primeiramente com Deus, né, e como isso reflete, né, com a nossa família. Falo que como responsável, né, pela minha família, como sacerdote dentro do meu lar, a minha atitude, o meu comportamento, ele tem influência direta nos meus filhos, né, na minha esposa, e é um ambiente da minha responsabilidade, algo que Deus me deu para poder cuidar. Então eu tenho que zelar com toda a sabedoria, buscando conhecimento de Deus, para realmente influenciar de forma positiva. E aqui só para também desmistificar, né? Não estou falando que você precisa ser um super espiritual, não é disso que eu estou falando. Influência positiva, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Fiz uma autoavaliação, né? Falei, poxa, eu estou precisando participar mais das atividades dentro de casa. Aí eu falei, vou ter uma conversa com meus filhos também, né? Porque eles espalham brinquedo, a gente vai lá e guarda. Falei, vamos pôr ordem na situação aqui, né? E aí eu tomei uma atitude, né? Eu falei, ó, o lixo descartável, né? Eu tenho o Cauã de 7, a Isabelle de 3, eu falei, aqui vai ser responsabilidade de vocês, né? Aí fomos lá para o primeiro dia da experiência, né? Tá ali imagina, tá ali o cesto, né? É um lixo limpo, né? Falei, não tem problema eles mexerem lá, né? Aí o Cauã, não, dá essa tampinha aqui que eu vou levar para reciclagem. Aí outra falou, não, isso é para jogar no lixo. Deu tudo errado, né? Aí eu fui pro lixo para fora, esqueci o portão aberto, cachorro vira o lixo, espalha tudo. Aí eu fui, já dei uma bronca no meu filho. Falei, poxa, ó, não sei o quê. Falei, pai, mas você que deixou aberto. Meu, então foi bagunçado, né, essa primeira experiência, né? Mas foi uma tentativa. Então aqui eu estou ironizando, né, trazendo uma forma ali descontraída, para que você saiba também, né? Pode ser que quando você tiver uma iniciativa para mudar, nem sempre no primeiro momento vai dar tudo certo, né? Aí à noite eu tive uma conversa com meu filho, eu falei, ó, a ideia assim não era para gerar confusão, era só pôr o lixo para fora, né? Era simples a situação. Aí eu falei, desculpa, né, de eu ter pegado um pouco no seu pé e tal. A ideia é que a gente faça as coisas junto, né? As coisas aqui de casa junto e porque a mamãe se dedica bastante e tal. Aí tivemos uma conversa, né? De forma assim impressionante. Foi dormir aí no dia seguinte, acordou mostrando o serviço, né? Ele, pai, chega aí, vem ver, né? Aí foi, entrei no quarto dele, já tava com a caminha arrumadinha. Aí o que aconteceu? A menorzinha de 3 viu, quero arrumar minha cama também, né? E assim, é uma onda do bem, né? Que flui, né? Quando a gente toma um posicionamento e tem uma atitude diferente e positiva. Aí eu falei, então vamos pra louça também, né? Aí assim, tem 2 dias seguidos que eu encosto na louça, Isabel já vem, põe a cadeirinha dela, já sobe lá, estamos fazendo a atividade do lar junto, né? E aí por que eu tô falando, né? Isso é fortalecimento de laços, né? Atitudes que fazem a diferença e que traz a sensação de que somos família, de que realmente a gente está junto, né? São atitudes simples no dia a dia que revela realmente a sua intenção, né? O desejo de estar junto como família. Então é um exemplo que eu vou me dedicar, né? Talvez uns episódios para frente eu volto a falar sobre isso para ver se eu estou firme no propósito, mas esse é o meu desejo. E aqui eu não sei se vocês perceberam também, né? O reconhecimento, né? De que houve algum tipo de ressentimento ou necessidade de reparação. Vocês prestaram atenção que quando eu fui lá, dei uma bronca no meu filho por uma situação que não era nem por causa dele, né? A situação, e poxa,
Tenho 41 anos, vou pedir desculpa por uma criança de 7? Vou pedir sim. Fui lá e falei, ó, foi mal, peguei muito pesado, a ideia não era essa, vamos tentar fazer diferente. Aquilo trouxe uma relação de igualdade, né? Que a gente não deve oprimir ninguém porque está numa posição aparentemente maior ou de mais poder ou influência, né? A gente precisa ter humildade. E se eu não transfiro isso, né, como um valor dentro da minha casa, o que realmente eu estou transmitindo de que eu tenho aprendido de Deus, né? Que Ele é simples, Ele é humilde e traz isso na sua própria essência. Então é importante a gente aplicar, né, o conhecimento bíblico nas pequenas atitudes dentro dos nossos relacionamentos também e fazer reparação quando for realmente necessário. E como eu citei também no início, é importante a gente estar envolvido, né? A gente ter um relacionamento, participar de uma igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, né? Eu não estou falando necessariamente que o que vai transformar a sua vida é você entrar por um prédio, fazer parte, né, de um meio social e sair dele. Não, isso vai além das paredes, né? São laços de amor que você constrói, né? Vínculos. A Bíblia fala que o amor é o elo perfeito, né, entre os relacionamentos. É o vínculo da perfeição, é o amor. Então é algo que é presente dentro do corpo de Cristo, né? E numa igreja que obviamente está situado num prédio físico, né? Isso vai acontecer ali sem dúvida. Mas se for algo restrito a um ambiente fechado ou limitado a uma denominação X, Y, Z, pode ter certeza que não é algo sincero que está sendo pregado. Porque o corpo de Cristo, eu vou dar uma experiência que eu tive em 2013, né? Eu viajei para fora do país e no lugar que eu fiquei hospedado, do outro lado da rua, tinha uma igreja, né? E quando eu cheguei lá, eu fui extremamente abraçado, acolhido, não demorou muito no dia seguinte, ia ter uma célula, eu já estava participando de uma confraternização, de uma comunhão fui super acolhido, né? Como se eu não fosse um estranho, né? Então, quando eu falo de igreja, é que você não chega como um estranho, você é parte do corpo, né? Então, você tem que ter essa percepção, essa vivência, né? E isso acontece de que maneira, né? Quando você tem um comprometimento também com a sua igreja local, quando você se envolve com a obra que é realizada por aquela igreja onde você decidiu estar participando com a sua família. E obviamente vai haver um momento para que você passe pelas portas, você conheça a Jesus, você ouça a palavra, mas se isso perdurar por muito tempo, a fim de que você não se comprometa, algo com a sua fé ainda não foi firmado de uma forma muito clara. E aí o risco que se corre é de você, ao invés de ter atitude positiva, de você participar ativamente ali da sua comunidade, né, na fé, você está sujeito a apontar críticas, né? Porque é muito mais fácil, né? Alguém falar, não está certo, né? Só que se para analisar e ver, a pessoa não tem nenhum tipo de envolvimento, né? Nenhuma participação para contribuir na solução daquilo que ela mesma está criticando, né? Então eu entendo que é um processo necessário, né? A gente ouvir a palavra e se envolver na obra. E pode ter certeza, né? Não tem igreja perfeita. E se tem, a hora que você chegou lá, ela já deixou de ser. É mais ou menos assim que funciona. E quando a gente se dispõe, né, a viver esse desafio, sem a gente ser uma pessoa que vive julgando ou criticando, mas a gente se permite ser aperfeiçoado, né? Porque quando eu falo de uma comunidade na fé, quando você está fazendo parte de uma igreja, você está disposto a ter essa experiência, né? A Bíblia fala em Provérbios que ferro se afia com ferro. Então, você aprende com os irmãos, você aprende dentro da sua família em Cristo a como viver o amor de Deus. Em Hebreus 10, 25, para a gente concluir aqui, fala o seguinte, no versículo 24, na verdade. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Eu queria citar ainda por último aqui Isaías 1,18, que é um trecho que fala, né? Até há pouco a gente estava falando das imperfeições, das críticas, né, que podem surgir, né? Mas quando a gente se volta para o espelho, né, a condição que a gente vai se encontrar é como Isaías 1,18 fala. O Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchado de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã.
Se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Então aqui a palavra de Deus, né, concluindo aqui esse episódio, a gente falou da importância da gente cuidar da nossa mente, do corpo, da família, do envolvimento com o corpo de Cristo, a igreja, né, que somos nós, né, cada um de nós forma a igreja. Porém Deus ele não deixa, né, a gente só, né, quando a gente acha que as coisas estão se acabando ou que alguma coisa está errada ao nosso redor, né, a gente é convidado a olhar para si mesmo, né. E quando a gente faz esse exercício, a gente vai ver o quanto a gente precisa ser transformado. Porque normalmente quando a pessoa olha para fora, né, ela esquece de tratar do elefante branco, né, que está no meio da sua sala, ou seja, que está lá no seu interior, ou uma ferida na alma que ainda não foi tratada, né, e acaba colocando isso para fora de uma maneira destrutiva. Então eu te convido a permanecer com a gente, seguir aqui nos episódios, e se você tiver algum comentário, participa ali com a gente. Hoje em especial, né, eu quero deixar de brinde, né, essa Bíblia de Estudo aqui, despertar para a primeira pessoa que fizer o comentário aqui, né, no YouTube, ou até mesmo lá no Spotify, que vier primeiro vai levar essa Bíblia de presente aí para poder ter a vida edificada. Então conta com a gente, segue aqui com a gente nos episódios, Deus te abençoe e até a próxima. Um beijo no coração.